do Senhor nesse lugar. Nós queremos, como igreja do Senhor, te agradecer pelas essas coisas simples que para nós é muito importante. Ouvir louvores que edificam o teu nome e palavras que edificam o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Quero trazer a mensagem hoje simples para vocês, baseado em algo muito importante, interessante. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia, por gentileza, em Mateus no capítulo 7, versículo 7. Eu vou ler com você alguns versículos para a gente começar essa ministração, te trazendo uma base, mostrando a importância do que eu quero falar com você. E aí nós vamos meditar naquilo que para mim é primazia aqui hoje. Mateus capítulo 7, versículo 7. Eu vou ler alguns versículos com você. E aí o que acontece? Você vai anotando aí e deixando aí na sua Bíblia anotadinho. Todo mundo encontrou, queridos? Mateus capítulo 7, versículo 7 vai dizer o seguinte: olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, olha, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede, ele recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vai comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 21, versículo 22. Mateus capítulo 21, versículo 22. Vou ler com vocês alguns textos, e aí a gente vai pegando alguns detalhes importantes aí. Então o texto de Mateus capítulo 7 fala da importância de pedir, e quando você pede, você acaba recebendo. Mateus capítulo 21, versículo 22 diz o seguinte: olha, e tudo quando pedires em oração, crendo, recebereis. Vai comigo em Marcos capítulo 11, versículo 24. Então Mateus capítulo 21, 22 traz uma garantia que tudo que a gente pede em oração, acreditando, crendo, tomando posse disso, nós recebemos. Vai anotando isso aí, vai marcando tua Bíblia, que isso é importante. Marcos capítulo 11, versículo 24 diz o seguinte: por isso vos digo que tudo quando em oração pedires, credes que recebestes, e será assim convosco. Vai comigo em Romanos capítulo 12, versículo 24. Romanos 12, 12, perdão. Romanos 12, 12. Esses versículos estão mostrando para nós a importância da oração e a importância da gente pedir ao Senhor em oração. Romanos capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: olha, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração o que, queridos? Perseverantes. Vai comigo em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Então deu para você entender que eu quero falar hoje sobre oração. Todos os textos estão dando base bíblica sobre o quesito de pedir ao Senhor em oração, acreditar, e a gente pode receber através da fé pela oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz o seguinte: olha, perseverai no que, queridos? Na oração, vigiando com ações de graças. Vai comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. São textos que traz para nós uma direção sobre a oração. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. A palavra petição, que significa pedido, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então o texto diz para a gente não ficar ansioso. Aquilo que o nosso coração deseja, a gente precisa pedir em oração e acreditando, Deus responde. Efésios
capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte, olha: em toda oração e súplica, orando em todo tempo, no quê? No Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto aqui traz uma direção para a gente orar pelos irmãos, né? Salmos de número capítulo 6, versículo 9. Vai riscando sua Bíblia aí, fica legal isso aí, e marcando as palavras orações, que vai aparecer no decorrer. Salmos de número capítulo 6, versículo 9. Praticamente todo o salmo é baseado em oração e em canções. Olha o que diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor, Ele acolhe a minha oração. O salmista Davi diz que o Senhor de fato Ele acolhe a oração dos justos. Salmos de número 54, versículo 12. Salmos de número 54, versículo 12. 54, 12. Olha o que diz: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. Salmos de número 66, versículo 19. Está acabando já. Olha o que diz: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da minha oração. Salmos de número 66, versículo 20. Olha o que diz: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração e nem aparta de mim a sua graça. Salmos de número 86, versículo 6 diz o seguinte: escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. Provérbios capítulo 15, versículo 29, diz o seguinte: o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos, ou dos que praticam justiça. E 2 Samuel capítulo 22, versículo 7 diz o seguinte, olha: na minha angústia, diz Davi, eu invoquei ao Senhor, eu clamei a meu Deus, e Ele, do seu tempo, ouviu a minha voz, e meu clamor chegou aos seus ouvidos. Amém ou não amém? Agora vamos comigo no texto principal que eu quero trabalhar com você. Mateus, no capítulo 6, versículo 5. Eu trouxe esses textos para você, para te dar uma base, para que você entenda a importância da oração. Então, na Bíblia, você encontra a palavra oração escrita 370 vezes. A palavra oração é escrita na Bíblia. E também vale ressaltar que existem palavras que nós encontramos na Bíblia relacionadas a orações 650 vezes. Em 650 vezes você vê uma oração sendo feita, e 450 vezes você vê na Bíblia a oração sendo respondida. Eu quero ver com você, em Mateus no capítulo 6, versículo 5, aprender com você sobre a ideia da oração. A W. Tozer, certa vez, perguntaram para ele qual que era mais importante, a oração ou a pregação do Evangelho. Qual que era mais importante? Perguntaram para ele. E aí ele retrucou a pergunta dizendo o seguinte: pergunte para o pássaro, qual é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Que o pássaro te dirá, as duas são importantes. Então, baseado nisso, eu já quero falar com você que tanto a pregação da palavra e quanto a oração são importantes na vida daqueles que servem a Deus. Amém ou não amém? Então não pode haver uma competição no nosso coração em acreditar qual que é maior entre elas. Não, a pregação do Evangelho é importante e a oração ela é importante, porque a oração é a nossa conexão com Deus, é a nossa fala com Deus, é aquilo que a gente conversa com Deus. E a pregação da palavra é Deus trazendo algo para o nosso coração. Amém? Então os dois, na vida do crente, é importante. Não só a asa esquerda é importante para o pássaro, e não só a asa direita é importante para o pássaro. Os dois, sem a asa esquerda ou sem a asa direita, o pássaro não consegue voar. E para nós é a mesma coisa. A pregação do Evangelho e a oração é algo que a gente precisa construir sempre.
Amém ou não amém? Então vamos lá. Mateus no capítulo 6, versículo 5, tem um teminha na sua Bíblia aí, para ficar muito mais fácil na atualizar, que diz o seguinte: olha, como se deve orar. E eu quero fazer uma pregação com você um pouco expositiva, pegando aqui versículo por versículo e aprendendo algo com você. E olha o que diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Para por aqui. O texto aqui já começa trazendo para nós uma direção, para que a nossa oração não seja uma oração hipócrita. Por quê? Na verdade, a referência que Jesus aqui está trazendo para nós é uma direção de como nós devemos fazer na oração. O texto diz, olha, e quando orardes, e quando estiveres em momentos de oração, não sereis como o hipócrita. O que seria a palavra hipócrita? Seria aquilo que professa algo, mas não crê naquilo que professa. Seria dito algo, mas não tem uma crença sobre aquilo. Então o texto diz, olha, e quando orardes, não sereis, não parecereis, não fareis igual os hipócritas. Porque gostam de quê, queridos? Vocês estão comigo aí na Bíblia? Porque gostam de quê? De orar em pé. Essa referência aqui, orar em pé, tem várias interpretações. E uma delas significa que o hipócrita, naquele tempo passado, ele queria aparentar ou apresentar uma santidade maior que dos outros. Então, a ideia que o texto diz, olha, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé. A ideia de em pé aqui, significa nas reuniões nos templos, essas pessoas, elas gostavam de ficar, de certa forma, vista, para que visse ela como uma pessoa mais santa, né? Outra referência pela teologia que fala sobre isso aqui também, é que significa que estar em pé, significa estar acima dos outros. Deu para entender? Então, o hipócrita, nessa realidade, na interpretação da teologia, ele não se ajoelhava para orar. Ele queria mostrar uma santidade, e uma santidade acima dos outros. Então, a ideia de estar em pé aqui, significa que ele estava superior às outras pessoas. Beleza? Então acompanhe comigo. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque eles gostam de quê? Vocês têm que estar comigo. Eles gostam de quê? De orar em pé nas sinagogas. As sinagogas para nós aqui nos dias de hoje seria o templo, né? E nos cantos das praças, para que o quê? Para serem o quê? Visto dos homens. Então a intenção do hipócrita não era fazer uma oração, porque a oração, qual que é a ideia da oração? A ideia da oração é você apresentar para Deus aquilo que você precisa, ou você arrepender de um pecado. A ideia da oração, a palavra oração vem de uma oratória. O que eu estou fazendo aqui agora no altar, eu estou em uma oratória com vocês, ensinando algo. Só que quando a Bíblia e Jesus está nos ensinando aqui, ele está falando de uma oração destinada a Deus. Amém ou não amém? Eu estou numa oratória destinada a homens, ensinando a homens. Jesus traz para nós o ensinamento aqui de como nós devemos falar com Deus. E ele diz, olha, e quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, mostrar uma certa relevância, poder nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Uma verdade que Jesus já repudia sobre a oração, é que a oração, ela deve ir de encontro a Deus e não aos homens. Amém ou não amém? Então, algo que eu aprendo com você sobre a oração. A Bíblia traz para nós uma ideia de que nós não sabemos orar como convém, que é o Espírito que intercede por nós. Mas lendo a palavra de Deus, nós vemos algumas direções de como errar menos na hora da oração. E uma das direções seria, olha, a gente precisa sempre fazer uma oração voltada em que eu diminua e o que o meu Deus o quê? Engrandeça. A ideia nunca é mostrar que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou o cara da oração, que eu sou a mulher da oração. A ideia é, eu sou um instrumento usado por Deus em oração. Glória a Deus por isso? Então vamos lá. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Aí o texto diz, olha, e em verdade vos digo que o quê? Que eles já receberam a recompensa. Qual que seria a recompensa da oração do hipócrita? A recompensa da oração do hipócrita seria que ser visto pelos homens. A ideia da oração, quando você faz para Deus, é que a sua oração, ela é acolhida para Deus. Mas quando você faz uma oração, Adriana, em que você quer mostrar para os outros que você é mais santo que o irmão, na verdade você acabou de fazer uma oração em que Deus não se agradou dela e ela só agradou aos homens.
só foi prestigiada pelos homens. Então o texto diz isso, e não é só o texto dizendo, é o próprio Jesus dizendo isso. Então, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. E o que seria a recompensa aqui? Seria o status, seria o brilhantismo, seria talvez o título de ser a pessoa mais santa, mais que ora bem. Então essa é a ideia. Versículo 6 diz o seguinte, olha, tu, quem? Tu. Jesus está referindo para mim e para você, olha, tu, porém, quando orardes, entra na onde, querido? No teu quarto, e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Tem um detalhe interessante aqui, as orações feitas em secreto, são as orações em que nós recebemos a visita de Deus, porque o texto diz que o pai, ele está na onde? No aberto? Está na onde? No secreto. O detalhe interessante para que eu e você possa aprender algo aqui importante da palavra de Deus, é que a gente consiga compreender que a nossa oração, ela pode muito em seus efeitos. Mas quando que a minha oração e a sua oração, ela pode muito em seus efeitos? Quando a gente começa a fazer uma oração que de certa forma agrada o coração do Senhor. Amém ou não amém, queridos? A oração é uma comunicação que nós fazemos com Deus, mas essa comunicação tem que ser uma comunicação em que eu preciso me diminuir e o meu Deus precisa crescer. Eu preciso ver em Deus a santidade dele e o poder dele sobre mim. Então tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E esse recompensará aqui significa que Deus vai responder a sua oração feita em secreto. Amém ou não amém? É interessante que quando a gente começa a compreender essas coisas, você vê a simplicidade que é o reino de Deus. Se fosse qualquer outro assunto, em qualquer outra temática, as escritas dos homens seriam mais ou menos assim: você precisa fazer em público, porque fazendo em público as pessoas vão ver o quanto você é bom. Você precisa fazer de certa forma para que as pessoas vejam. Mas Jesus, ele vem e quebra todo esse paradigma. Ele diz, olha, comigo funciona assim, você precisa quebrar tudo isso que você pensa. Comigo funciona o seguinte, olha, você vai me buscar, vai falar comigo no secreto, e no secreto eu vou responder você conforme o desejo do meu coração para você. Olha o versículo 7. Ele diz o seguinte, olha, e orando, não useis de quê, queridos? De quê? De vãs repetições, como os gentios. Essa ideia aqui de vãs repetições significa ficar, de certa forma, mastigando aquilo o tempo todo. É por isso que eu e você, nós precisamos entender que não existe uma maneira correta, exata, de como orar para Deus. É por isso que eu e você, nós precisamos quebrar esse critério de colocar uma dificuldade na oração com Deus. Quem lembra da oração de Pedro? Qual foi a oração de Pedro? No aperto, socorre-me. A oração é socorre-me. E essa é uma oração que salvou a vida de Pedro. O que é que a gente aprendeu com o passar do tempo? Que a nossa oração precisa ser aquele trem, sabe, aquele espalhafatoso, soberano e eterno Deus e eterno Pai. Não, sou. Pai, estou aqui na tua presença, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, estou passando uma crise no meu casamento, estou passando uma crise no meu trabalho, eu preciso da sua ajuda. Eu queria que o Senhor se revelasse a mim, levanta pessoas ao meu redor, me dá uma orientação, me dá uma instrução de como resolver o problema que eu estou enfrentando na minha casa. Deu para entender mais ou menos a ideia da oração? Porque o que acontece? Nós temos uma certa facilidade de querer achar uma fórmula certa de falar com Deus. É tão interessante que no Velho Testamento a gente já vê que as pessoas sempre buscavam um intercessor, um profeta. Quem aqui já foi interpelido no decorrer da vida no pedido de alguém? Ora por mim lá na sua igreja? Quem aqui já? Ora por mim, faz isso por mim. Só que se essa pessoa tivesse a consciência que orar, falar com Deus é algo tão simples, ela faria diferente. Então a ignorância, ela atrapalha as pessoas de romperem algumas barreiras com Deus. Eu quero que nesse momento agora, não fazer nem parte da ministração, mas eu quero que você feche seus olhos agora e faça uma oração simples. Eu não quero nada assim, difícil de fazer. Eu quero que você agora, do seu jeito, na sua simplicidade, fala com Deus. Pai, muito obrigado por esse ano,
muito obrigado pela dádiva da vida. Feche aí seus olhos agora e começa a agradecer a Deus por alguma coisa. Eu queria que toda a igreja, em respeito ao pedido do pastor, fizesse isso agora. Feche seus olhos e agradeça a Deus pelo que Deus tem feito, da sua maneira simples, porque Deus, Ele sonda o coração simples. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo livramento que eu nem vi hoje. Muito obrigado porque eu pude levantar. Muito obrigado porque o Senhor me deu saúde. Eu posso fazer as minhas necessidades sem a ajuda de ninguém. Muito obrigado porque eu consigo andar. Muito obrigado porque hoje não faltou pão na minha mesa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou a minha família de uma doença, de uma pestandade. Eu te agradeço, Senhor, pelos feitos que o Senhor tem feito comigo, pelos livramentos que eu nem vejo, Senhor. Eu sei que tudo está acontecendo é um livramento, Senhor. Eu sei que esse período de pandemia serviu para talvez testar a minha fé, para ver se de fato eu estou firme no Senhor. Muito obrigado, Pai, que eu consegui permanecer. Não foi porque eu sou muito bom, ou porque eu sou inteligente, ou porque eu sou forte, mas porque a sua mão me sustentou esse tempo todo. Eu pude ver o Senhor sustentando a minha casa, eu pude ver o Senhor sustentando a nossa igreja, eu pude ver períodos de crise em que faltou a parte financeira, mas não faltou a direção do Senhor e a bênção do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor vai fazer, que é perfeito e agradável aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. É simples. Às vezes a gente que dificulta, às vezes sou eu e você que coloca muito empecilho, mas aí vem Jesus na simplicidade, traz para nós dizendo o seguinte: olha, vocês precisam orar no secreto. A oração de vocês tem que ser uma oração simples. Meu querido, não adianta querer falar com uma pessoa simples algo que seja, sabe, difícil dela entender. No caso, aqui a minha oração, a sua oração tem que ser o quê? Simples e objetiva. Amém ou não amém? E o texto diz, olha, e orando não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Deixa eu dar uma dica para você. Eu aprendi isso lendo um livro, que quando você quer que as pessoas prestem atenção em você, você precisa falar o mais baixo possível. Quanto mais você fala mais alto, mais as pessoas não prestam atenção em você. Quanto mais você fala mais baixo, olha, você me olhou, funciona. Isso atrai com que a pessoa desperte e fale, o que ele está falando? Então o texto aqui diz o seguinte, olha, e orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não é a quantidade de palavra que você fala, são as palavras certas. Amém ou não amém? Não é a quantidade de palavras que você fala, é as palavras certas. E aí você vê que de certa forma, tem hora que a gente está tão triste, tão magoado, tão chateado, que não sai nenhuma palavra da nossa boca, apenas lágrimas. E as lágrimas são palavras que parece que elas falam mais do que as nossas as palavras mesmo. A gente chora, chora, chora e parece que Deus recolhe as lágrimas e traz para nós a resposta, sem mesmo a gente poder falar com a palavra. Deus é tremendo nisso. Olha o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então Deus, Ele sabe direitinho aquilo que você precisa antes mesmo de você pedir, mas você precisa pedir. Amém ou não amém? Pronto. Vai comigo no versículo 9. E no versículo 9, criou-se um misticismo em cima desse versículo aqui, talvez não pelos cristãos, mas pelo universal, né? Por quê? Porque no versículo 9 aqui, em Mateus, no capítulo 6, versículo 9, vai trazer para nós a oração dominical, a oração que deve ser feita. Essa oração é oração, fala assim comigo, oração modelo. Mais forte, oração modelo. É uma oração modelo. Essa oração é como se fosse uma instrução de como nós devemos fazer, mas não significa que eu e você precisam usar isso como mantra, ficar repetindo isso todo dia. É pecado orar essa oração? Sim ou não? Não, mas também não é sadio eu ficar preso apenas nessas palavras, porque a necessidade do dia a dia talvez não vai resumir apenas nessas palavras. Amém ou não amém? Então essa oração dominical é uma oração modelo, para que eu e você consiga aprender algumas coisas daqui e aplicar nas nossas orações do dia a dia. E olha o que diz. Vamos falar todo mundo junto? Vamos lá?
1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus. Não, dá ruim demais, gente. Vamos lá. 1, 2, 3. Melhorou. Pois teu é o rei. Beleza. Agora vamos retirar algumas coisas aqui, para que a gente consiga colocar na prática, na nossa oração do dia a dia. Olha o que diz: portanto, vós orareis assim. No versículo 9, a referência é para que a gente consiga adequar o que vai ser passado aqui nas nossas orações diárias, e não para que a gente possa orar essa oração. Então a referência do versículo 9, olha, portanto, vós orareis assim. É uma ideia, é um entendimento para que eu e você consiga retirar o que vai ser ensinado aqui agora e aplicar nas orações diárias. Olha o que diz: Pai nosso, fala assim comigo, Pai nosso. A primeira orientação dessa oração é que você sempre deve buscar uma resposta de quem? Do Pai. Pai nosso. O segundo entendimento é que esse Pai não é só o Pai meu, não é só Pai seu, Ele é Pai nosso. Ele é Pai nosso. Não é só o Pai de Manel, de João, de Pedro. Ele é o Pai nosso. Então a primeira referência é: eu preciso seguir esse modelo. Aí o texto diz, olha, Pai nosso. Eu preciso entender que a minha oração sempre deve ser destinada para Deus. É por isso que tem vários textos na Bíblia que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. É por isso que a sua oração, ela não pode ser oração para Lucas, não pode ser oração para Paulo. São Paulo, me defenda, está errado. A sua oração, ela deve ser uma oração exclusiva para quem, querido? Fechou. Primeiro entendimento. Então, Pai nosso, que está na onde? Esse texto aqui, que diz que está nos céus, significa a elevação da santidade de Deus. Esse Pai que você busca, a referência do entendimento, é que esse Pai está na onde? Está na maior das alturas, está no céu, não está lá no fundo, não está lá ele está no céu. Então é um Pai celestial. A ideia do texto não é qualquer Pai que está pedindo oração, é o Pai do céu, é o Pai que está nas maiores alturas, e a ideia é essa. Então, Pai nosso que estás nos céus. O que eu preciso fazer na minha oração? Fala aí. Santificado. Eu preciso santificar o nome de quem? Desse Pai que está no céu. É por isso que eu preciso iniciar minha oração sempre santificando o nome de Deus, dizendo o quanto Deus é importante, o quanto Ele é grande. Um erro nosso, a gente já começa pedindo assim, Deus, me dá isso, dá aquilo. Não, Pai, muito obrigado, Senhor, isso é muito bom. Olha eu santificando o nome de quem? De Deus. Deus, o Senhor é tremendo. Olha, Deus, muito obrigado pelo livramento. Olha eu engrandecendo, santificando. Deus, o Senhor é grande demais, o Senhor é bom. Mesmo que você saiba que Ele é tudo isso, e mesmo que você não dizer isso, as pedras vão clamar, você precisa sempre fazer isso. Então a orientação é para que você reconheça que Ele é o Pai seu, peça a Ele, só tem Ele. Ele está acima de todas as coisas, Ele está no céu, e Ele é o que? Santificado. Então santificado seja o quê? É por isso que eu não posso dar a santificação para outra pessoa, para outra coisa. É só para quem? Para Deus. Santificado seja o teu nome. Não pode ser santificado o nome do pastor Vinícius. Não pode ser santificado o irmão da oração ou a irmã da oração. Santificado é o nome de Deus. A glória e a honra tem que ser dada a quem? A Deus. Então a ordem aqui, a orientação é: a minha oração eu peço a Deus, Ele está nas maiores alturas, Ele é santificado e só pode ser santificado o nome dEle. Está sendo claro? Vai comigo no versículo aí 10. O que diz o versículo 10? Vem o quê? Vem o teu reino. Por que o texto aqui na oração Jesus diz, olha, vem o teu reino? Porque o reino de Deus é o reino perfeito. Esse reino que eu e você participa é um reino imortal, é um reino falho.
Mas se vir o reino de Deus, as coisas mudam. Então olha, venha o teu reino, estabeleça o seu reino entre nós, coloca a tua vontade dentro de nós, aplica o desejo do seu coração dentro de nós. Então vem o teu reino, vem o governo do Senhor sobre nós. Olha, toda vez que Israel tentou desvencilhar do reino de Deus, deu errado. Mas toda vez que Israel arrependeu e se amalgamou com o reino de Deus, deu tudo certo. Porque o reino de Deus é o quê? É um reino perfeito. Amém ou não amém? Então vem o teu reino, estabeleça o teu reino. Olha o que diz: faça-se o quê? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, vindo o reino dele, tudo vai bem. Assim na terra. Por quê? Porque o reino de Deus, ele é estabelecido na onde? No céu. Aí o pedido é, olha, faça, estabeleça, assim como tem uma ordem no céu, traga o teu reino aqui para a terra também. Assim como no céu existe uma pureza, traga essa pureza para cá também. Olha para você ver aí, ó. Assim, faça assim na terra como é. Então significa nessa parte aqui, que no céu existe uma organização. Tanto que você vê que no céu existe classificações, querubins, serafins, arcanjos, anjos, são todos seres diferentes, com funções diferentes, né? Então existe uma organização. É por isso que a gente erra muito nisso, sabe por quê? Porque a gente acha que o reino do inferno, ele é um reino bagunçado, e não é bagunçado, é muito organizado, porque de certa forma, eles na queda, eles aprenderam como era lá no céu a organização, eles participaram disso, pô. Então a ideia é o seguinte, olha, assim na terra como é no céu. Aí o versículo 11 diz o seguinte, o que é que diz? Versículo 11, gente: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que significa o versículo 11? É que eu e você, nós precisamos depender do Senhor. Amém ou não amém? A ideia é, olha, o pão nosso, eu vou buscar ele, mas não vai adiantar, porque o pão nosso quem concede é o Senhor. Então o pão nosso, nessa referência aqui, significa, olha Senhor, não é pela minha força, não é pela minha habilidade, não é pelo meu jeitinho, é porque eu preciso depender do Senhor. Então olha, o pão nosso dá para nós cada dia. A resposta é, olha, eu e você, nós dependemos do Senhor a todo momento. Não adianta eu querer dizer, olha, eu consigo porque eu sou inteligente, não, eu consigo porque eu passei no concurso. Não, é Deus que concede alimento ao teu povo. E aí vem Jesus dizendo o seguinte, olha, você precisa mostrar essa dependência na oração do Senhor. Amém ou não amém? É por isso que quando eu faço uma prova para um concurso, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estudei, você tem que estudar. Eu batalhei, eu li, eu planejei, eu arquitetei, mas que seja feita a tua vontade. Versículo 12. E perdoa-nos o quê? Que é muito, irmão. Oh, gente que deve a gente. É muita dívida, Gonçalo. Se for calcular os pecados que eu e você cometeu hoje, é uma dívida impagável. Então, a referência do texto, e perdoa-nos as nossas dívidas, significa, Senhor, pelo amor do Senhor mesmo, me perdoa. Perdoa os meus pecados, não leva em consideração, porque se você for levar em consideração, nada disso aqui funciona. Se o Senhor levar em consideração os nossos pecados, nada do que foi dito aqui funciona. Então a ideia é, ó, Senhor, perdoa as nossas dívidas. E aí qual que é a orientação no versículo em diante, a parte B? Assim como nós temos perdoado. Aqui tem um outro ensinamento. Significa que para que Deus consiga, entre aspas, que Deus consegue qualquer coisa, mas que Deus possa perdoar as nossas dívidas, eu e você precisa estar disposto a perdoar os que nos devem também. Qual que é a ideia aqui? Fala assim comigo, liberar perdão. Para mim receber o perdão da minha dívida, eu preciso liberar perdão sobre as outras pessoas. Lembra aquele texto lá que o rei pega o moço
o moço não perdoa, o rei perdoa uma dívida impagável, no culto que a gente até mostrou o valor que era, aí libera ele, dia seguinte, ele topa com o cara, dá uma escova no cara, manda o cara preso, o rei fala, engraçado, eu te perdoei, e aí ele fica preso na cadeia. Então a ideia é o seguinte, olha, para que Deus consiga nos perdoar, consiga entre aspas, Deus consegue todas as coisas, tá? Eu e você precisamos também perdoar, liberar perdão. Versículo 13, e aí, e não vos deixeis o quê? Por quê, irmãos? Porque por mais que eu e você planeje, arquitete, não cair em tentação, nós vamos cair isso, nós vamos cair. Você pode colocar no seu coração um desejo assim, cara, eu não vou pecar hoje. 2 minutos depois, você peca. Então a ideia é o seguinte, olha Senhor, eu conto com a sua misericórdia para que eu não possa pecar. Olha o tanto que eu e você é dependente de Deus. Nós contamos, minha irmã, com a misericórdia de Deus, para que Ele tenha misericórdia, para que a gente não consiga pecar. Se Deus não tiver graça sobre nós, mesmo eu e você querendo acertar, nós vamos errar. Paulo fala sobre isso. Então olha, não nos deixe cair em tentação, mas o que? Livra-nos do mal. Tira, Senhor, toda espécie de mal sobre nós. Sabe aquela pessoa que talvez você pense, nossa cara, perdi uma amizade de muito tempo, quem sabe não é Deus te livrando dela? Ó Deus te livrando aí. E você está achando, moço, cara, aqui ó, está aqui ó, mas livra-nos do mal. Por quê? Pois teu é o quê? É o reino. O estabelecimento do reino é do Senhor, o governo é do Senhor, e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém significa fim, finish, fechou. Então, recapitulando aqui a ideia da oração. O que é que esse texto aqui diz para nós sobre a oração? Primeiro eu li com você mostrando a importância da oração. O louvor já pode vir, por gentileza. No capítulo 6 eu te mostrei que a gente não pode ficar se gabando de ser uma pessoa muito boa de oração. Então eu e você precisamos sempre buscar o Senhor aonde? No secreto. É até um erro nosso, porque a gente faz o outro tropeçar, dá para ele uma ideia de que ele é aquilo. Deu para entender? Por exemplo, quando o pastor Ravani ora, moço, não irmãos, quando eu oro e você ora, Deus opera do mesmo jeito. Amém ou não amém? O mesmo Deus que opera na sua vida, opera na minha vida. Não, mas quando o pastor Ravani ora, não. Quando o irmão também ora, Deus escuta. Quando a criança ora, Deus escuta. Deus não tem esse filho predileto para que ele só possa ouvir a oração dele e escutar aquele filho. Amém ou não amém? Então é um erro nosso a gente intitular assim, na Adriana, quando a Adriana ora. Não, eu quero vir aqui na frente receber a oração da Adriana. Aí você faz o que com a Adriana? Você coloca a Adriana numa situação de pecado. Daqui a pouco a Adriana fica o quê? Vanitas de vanitat ecnomnias. Vanitas. Vaidade de vaidade, tudo. Aí você põe a pessoa perdida sem precisar pôr perdido. Então a ideia é o seguinte, olha, a oração é destinada a Deus, é Deus que responde a oração. A santificação e o poder não é no nome do homem, é no nome de Deus, tá? É tudo no nome dele. O reino é dele, a majestade é dele, a vontade é dele, a soberania do céu é dada a ele, o perdão das dívidas não é dado aos homens, é dada por ele. Amém ou não amém? O livramento não é porque a gente é bom, é porque ele nos livra. E aí tudo isso acontece por causa do poder dele sobre nós, operando em nosso favor. E aqui eu fecho essa parte. Fica de pé em nome de Jesus. Você foi abençoado? O que é que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver meu tempo aqui, como é que está. 8h49. Quem aqui teve esse ano? Acho que todo mundo. A pergunta é redundante, relevante. Mas quem que esse ano aqui de 2021 teve assim um ano assim que falou, meu Deus do céu, que ano difícil? Quem? Só eu, todo mundo, não é? E nesse tempo todo, o que é que Deus fez com você? Ele cuidou de você, Ele te sustentou. Mesmo talvez você não sendo fiel da proporção que precisaria para Ele te ouvir, Ele foi fiel com você. Eu vou orar, mas antes eu quero chamar aqui a irmã, agora que eu lembrei, eu dou umas amnésia. Come on, please. Nós ministramos aqui hoje sobre oração. E aqui, a irmã me procurou para falar algo comigo aqui. Eu quero que ela venha cá contar para nós aqui, da boca dela mesmo.
Conte-nos tudo e não esconda nada. Graças a Deus, irmãos. Eu queria só agradecer, né? Eu falei com o pastor Ravani, eu fui lá pedir, agora eu tenho que agradecer, né? E eu queria agradecer as orações dos irmãos, né? Um tempo atrás eu tive aqui, ia passar por uma cirurgia, e eu nem contei que eu ia fazer as biópsias. Todo mundo tem pavor, né? Mas eu estava tão em paz, né? Graças a Deus, Deus tem cuidado de nós, tem cuidado de mim. Ele tem sido até mais do que eu mereço, apesar de não merecer, né? E eu esqueci das biópsias. Eu fui buscar porque a moça me ligou. Quer dizer, você tem 2 biópsias aqui. Eu falei, de quê? Ela falou, uma é sim, do estômago, a outra da cirurgia que você fez. Vem buscar, para você mostrar um médico. Eu falei, tá bom, eu estou indo. Fui, busquei. Levei para o médico e falou, quer dizer, não tem nada, graças a Deus, tudo beleza, segue para frente. Aí ela falou, quer dizer, você esqueceu das biópsias mesmo? Eu falei assim, eu esqueci, porque o Deus que eu sirvo, Ele me dá paz. E o coração em paz, eu falei isso aqui um tempo atrás. O coração em paz, Deus trabalha, irmãos. Não é questão de falar, minha oração é melhor do que a do Ravani, do que a do pastor Vinícius, do que a de fulano, não. É paz. E esperar em Deus e falar, Senhor, é a sua vontade. Porque o tempo agora é de buscarmos o que vem do alto, né? A gente não tem que preocupar com mais nada que aqui na terra, né? Que a gente vai passar. Porque aquilo também que a gente tem que passar, a gente tem que passar com alegria, né? E confiante que Deus é Deus em nossas vidas. Amém? Deixa eu te perguntar para você uma coisa. Qual que é a fórmula que o crente usa para falar com Deus e Deus responde? Oração. A fórmula que o crente usa para falar com Deus é através da oração. Amém ou não amém? E eu queria que você viesse aqui na frente hoje. Quero chamar aqui os obreiros para se posicionarem aqui, por gentileza. E eu queria que você, hoje... Cadê os obreiros? Come on, please. O que nós vamos fazer aqui hoje? Você vai vir com o seu coração disposto a receber uma oração. Amém ou não amém? Mas eu queria que você, quando viesse aqui na frente, falasse aí com a pessoa que for orar por você. O que você precisa? Eu preciso disso. Ora por mim por isso, por aquilo, por tal situação. Amém ou não amém? Vem com seu coração aberto. Não, tipo assim, eu vou nesse irmão aqui porque é o irmão Jordani. Não. Amém ou não amém? A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Não a oração do pastor Ravani, do Vinícius, a oração do justo. Você pode vir aqui na frente em nome de Jesus, e esse pessoal vai orar por você aqui em nome de Jesus. Pode vir, pessoal. Se espalham mais aqui, moços, irmãos, ó. Espalham mais aqui. Junta mais aqui. Igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver de chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Nós
exaltamos essa noite, Jesus, porque nós reconhecemos o Senhor todo o poder. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha paz. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz da escuridão. meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto. luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, luz na escuridão. meu Deus, Esse é quem tu és. é quem tu Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Esse é quem tu és. Esse é quem este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão.
muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria chamar aqui na frente aquelas pessoas que firmaram compromisso de uma oração. Vem aqui aqueles que querem começar um propósito, ou que estão num processo de um propósito de oração, para que a gente possa orar pelo propósito, pela entrega ou por um começo. Em nome de Jesus. Aqueles que querem começar um propósito de oração, ou que vão entregar o propósito, venham aqui na frente, para que a gente possa orar com vocês. Diga, Vanice. Pode? Depois de 4 dias ele veio. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Pai, nós estamos aqui na tua casa com os seus filhos, e nós não sabemos qual que é o desejo de cada coração, mas o Senhor é o Deus que sonda corações, e nós pedimos essa noite que a resposta, o desejo, a petição do meu irmão, da minha irmã, venha ser ouvida pelo Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que em Ti nós podemos confiar e ter a convicção que as nossas petições são ouvidas pelo Senhor. Nós estamos aqui na frente na condição de servo e de serva, contando com a misericórdia do Senhor, porque nós não encontramos em outro lugar poder semelhante ao do Senhor, em que nós podemos orar e ouvir a resposta das nossas orações. Então, Jesus, como servos, como filhos do Senhor, nos colocamos diante da tua presença, pedindo ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas. Atende, Senhor, o pedido, o desejo conforme a tua vontade. Eu não sei pedir como precisa pedir, mas o Senhor faz conforme lhe apraz. Então, Jesus, nesta noite, Senhor, responda a orações, traga respostas de cura. Eu não sei qual que é o pedido, mas o Senhor é o Deus que sonda coração e traz a resposta no momento exato. Assim como o Senhor fez com Lázaro, faça com o nosso irmão e com a nossa irmã aqui nessa noite, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Fica de pé crendo no poder da oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você foi abençoado essa noite? Amém? Eu quero ler um texto com você simples, apenas um versículo, que está em Gênesis. Não precisa abrir, só me escute. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Espera o pessoal voltar, que eu quero ler com você apenas esse versículo, para que você guarde no seu coração. Gênesis, no capítulo 28, no versículo 15.
é uma palavra de Deus direcionada para Jacó. E eu quero declarar ela na sua vida, para que se cumpra também, assim como se cumpriu na vida de Jacó também. A palavra diz o seguinte: olha, eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir em tudo o que eu te prometi. 2021 já está findando, e nós carregamos no coração a certeza em que nosso Deus esteve com a gente nos melhores, nos piores, nos bons momentos. Não foi pelo nosso mérito, não foi pela nossa habilidade, não foi pela sua força, mas foi pela força do Deus que você serve. Ele cuidou de tudo e Ele continuará cuidando de tudo em 2022 também. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. No nosso calendário, mais um ano está findando e nós podemos ver o Senhor cooperando com tudo. Tudo que aconteceu foi e estava debaixo da direção do Senhor. Nós queremos louvar o teu santo nome, porque nós podemos bendizer o teu nome nesse lugar com vida e com alegria, e tendo a certeza que o Senhor operou em todos os momentos. Muito obrigado, Pai, pela certeza que nós temos da tua existência em nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo não merecendo, mesmo sendo pecador, a sua misericórdia e a sua graça se renova de geração em geração. Que a graça de Deus e as duas consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todos sempre. Vá em paz, Deus abençoe e beijo no seu coração em nome de Jesus. A mulher de Ló